Utilidade pública. Salve, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos de volta aqui no divã, né? No sofá. Ai. Bom, já faz um tempinho, né? Eu fiquei um tempinho, faz um bom tempo que eu não gravo nada. Vocês sabem como é que funciona aqui no canal, né? Eu tenho que estar afim de fazer e eu sou do tipo que deixa o fluxo seguir, né? Então, eu vou criar uma aba, eu fiquei de fazer. Eu vou criar uma aba lá na parte de comunidade, que agora virou posts, pra o pessoal vir falar, pô, Sara, quer sugestão de vídeo e tal. Tem uma galera que queria sugerir vídeos aí, temas, né? Eu vou criar uma aba lá de sugestões na parte de posts lá. E se você tiver alguma sugestão de algo que você queira que eu fale, deixe lá nas sugestões, que facilita bastante do que eu ficar pescando em vários comentários, né? Então, se tiver um lugar próprio para isso, fica muito mais fácil. Então, recado dado aí. Hoje, eu acho que já falei isso no passado, né? Talvez seja um tema até meio recorrente. Faz tempo que eu não falo sobre religião, né? E eu tava pensando sobre como que as coisas podiam ser mais simples, né? Partindo da premissa que existe um Deus, coisa que eu não acredito, né? Todo mundo já sabe que eu sou ateu, né? Eu era agnóstico, e aí cheguei à conclusão que pra mim não existe porra nenhuma. Mas enfim, né? Isso não é o caso agora, né? Então hoje eu me identifico como ateu, né? Não acredito em nenhuma divindade, em deuses e nada disso, né? Mas enfim, a questão é, eu estava pensando aqui comigo, né? Esses dias eu estava pensando, falei, não, vou fazer um vídeo sobre isso. É algo que eu já devo ter falado. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera. É algo que eu já devo ter falado. E como as coisas poderiam ser mais simples, né? Se existisse um Deus e ele falasse, ele se comunicasse diretamente com os seres humanos, seria muito mais fácil, né? Então, a crença popular, principalmente, né, no âmbito do cristianismo, é que Deus fala através da Bíblia. Aí você para pensar, pô, você deixar na mão de num período onde a humanidade era praticamente todo mundo analfabeto, você pega aí 2000 anos atrás, um período onde não existia tecnologias, onde a expectativa de vida era até 30 anos, a idade, vamos dizer assim, que ali era quase, sei lá, não seria da idade do bronze, né? Seria o quê? Há 2000 anos atrás, um período extremamente, um período onde as pessoas não tinha encanamento, não tinha porra nenhuma, entendeu? Era tudo precário, né? Situação deplorável, né? Não tinha tecnologia, não tinha eletricidade, a estimativa de vida era baixa, as pessoas tinham que ir em poço artesiano para pegar água, era uma situação extremamente precária, né? Aí você é um Deus criador das coisas, vai lá e vai confiar sua palavra para esse tipo para essa época, esse período em específico, né? Uma péssima escolha, então. Aí você tem anos e anos, o manuscrito mais antigo é de 300 anos depois dos supostos ocorridos, né? Ai, cara, tô com uma coceira aqui. Acho que tô com uma espinha. Provavelmente deve ter uma espinha aqui na costa que está coçando. E aí você para pra pensar, mano, você vai confiar sua palavra nisso e aí você vai se comunicar através de texto, cara. Por que complicar? As coisas não seriam muito mais simples, né? Se Deus falasse, conversasse, seria tudo mais simples, né? Se ele conversasse, é assim, assim. Igual foi supostamente com Moisés, com os profetas, entendeu? Supostamente. Você vê que é tudo mentira, é tudo balela. Quando você começa a olhar para a realidade hoje, você vê que existem mais de 34 mil ou 30 mil denominações cristãs. Por que tem tanta denominação? Por que tem presbiteriano? Por que tem católico? Por que tem católico ortodoxo? Por que tem pentecostal, assembleia? Você vê um monte de denominações. Se não me engano, se vocês pesquisarem, são mais de 30 mil denominações. Você fala, mas por que tem tantas? Por que tanta divergência? Cada um com uma interpretação, cada um. Porque não é uma coisa objetiva.
se basear num texto lá da época das cavernas, vamos dizer assim, lá daquela época pré-histórica ali, num período extremamente zoado, né? Um período onde não tinha nada, né, cara? Não tinha tecnologia, não tinha água encanada, não tinha eletricidade, não tinha porra nenhuma. Um período ali onde o ser humano, se vivia 30 anos, era muito, a expectativa baixíssima. Quem sabia ler e escrever era a minoria, a grande maioria esmagadora da população era analfabeta. E aí você vai confiar um texto a isso, a esse período, a essas pessoas, né? Então, é óbvio que com o passar dos anos, cada um vai interpretando a sua forma, cada um vai deturpando a sua forma. É óbvio que você se basear num texto muito antigo, que ainda a gente nem tem mais os originais, é outra coisa, né? Deus é tão perfeito que não preservou os textos originais, né? O que nós temos hoje é cópia da cópia, são 300 anos de cópia, né? E aí você vai confiar e vai se basear nisso. Não é muito mais simples conversar, entendeu? Não é muito mais simples Deus vir conversar comigo aqui, né? Conversar com você, não seria muito mais simples, né? Para mim, o fato de não ter isso, essa simplicidade, não ter essa simplicidade já é uma prova que não existe. E o engraçado é que hoje em dia, as pessoas que falam que conversam com Deus, o que a gente pensa hoje? Até mesmo religioso, são esquizofrênicos. Se aparece um cara falando que Deus falou com ele, o que você vai pensar? Ah, esse cara é esquizofrênico. Até mesmo o cara que é religioso, não, Deus falou, o cara fala, peraí, esse cara aí tem um problema, cara. Esse cara aí tem probleminha. Por quê? Na real, ninguém acredita nisso, entendeu? Ninguém acredita que realmente falou porcaria nenhuma, entendeu? E não é uma coisa audível, né? Não tem essa comunicação assim. Então é basear em texto. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, como é zoado, né? Ah, não, Deus falou de acordo com tal texto. Você lê um texto lá, você acha que Deus falou. Aí para pra pensar, cara. Tem o original em hebraico. A versão que você está vendo é uma versão traduzida. Você está dependendo de alguém que traduziu. Muito do contexto do que foi escrito ali você nem sabe. Então, tipo assim, o original é muito diferente do traduzido. Tem muita coisa ali que você não entende, contexto. Existe todo um entendimento da palavra. Eu estava vendo no Twitter. O que me motivou a fazer esse vídeo foi um vídeo no Twitter. Eu agora não lembro agora, chama... O cara, o que aconteceu? Aquela frase famosa lá de Salmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa tradução tá errada. Se você ler lá no hebraico, você vai ver que não é isso. Tem outro sentido. Né? Não é esse sentido que nada me faltará, é bem diferente. Na verdade, segundo lá o vídeo, o cara falando que eu... Não é nada me faltará. Ali o Senhor é meu pastor e eu não faltarei. Ou seja, eu não deixarei de estar junto com Deus. Então tem outro contexto, não tem nada a ver com nada vai faltar. Então você vê que foi uma questão da tradução, uma tradução errônea. E tá rolando no Twitter esse vídeo aí. Depois, se alguém souber, deixe nos comentários o vídeo. Eu não sei agora, mas eu sei que apareceu no meu Twitter, fiquei olhando, falei, nossa, esse é um só. Um exemplo, mas tem zilhões de outros e tradução errada, que induz você ao erro. Ou, não digo o erro, mas é interpretar de forma diferente, né? Você achar que é de uma forma e é de outra. Então, esse é o problema de você confiar os seus ensinamentos a textos há 2000 anos atrás, a uma época pré-histórica ali, onde não existia nada, né? Então, as coisas, eu fiquei pensando, mas as coisas seriam muito mais simples. Não é muito mais simples? Você vai lá, Deus está aí, então conversa com as pessoas, vem, fala comigo aqui, muito mais fácil, né? Não, tem que fazer um livro, aí aquele livro tem que passar por inúmeras adulterações, cópia da cópia da cópia, aí depois tem tradução, aí em cima da tradução muita coisa acabou se perdendo, aí Deus vai falar comigo através daquele texto, aí pra que tanta complicação? Aí o que acontece? Cada um entende de uma forma, cada um interpreta de uma forma, tem cara que vai interpretar uma coisa, aí começa a se criar várias denominações, porque ninguém se entende, porque se fosse perfeito, gente, pensa comigo, vamos pensar numa perfeição, não é perfeito. Por que tem tantas denominações? Era para ter uma só e acabou. Sim, não, todo mundo entende igual. Aqui não, Deus é perfeito. Não tem esse negócio de interpretar A, B, C. É uma única interpretação que todo mundo entra em consenso. Mas isso não é verdade, né? A gente sabe que não é. Então, a grande mentira está aí. A grande mentira está aí. Se tem várias interpretações, várias denominações, então peraí, tem coisa errada aí. Não tem nada de divino nisso, cara. Isso é puramente humano. Né? Se fosse, pensem comigo aqui, ó. Pensa, se você chegou até esse vídeo.
Se fosse um humano escrevendo ali, esquece que é Deus, não ia acontecer exatamente assim? Você ia falar, não, realmente, Sala, foi um cara que escreveu, o cara não ia imaginar, lá naquela época, ele nunca ia imaginar que ia acontecer assim. Lógico, ele é ser humano, ele não tem como prever o futuro e imaginar as consequências. Um Deus, sim, um Deus perfeito, soberano, que conhece todas as coisas, esse sim conseguiria calcular tudo e fazer um texto super, ultra, mega, hiper, super perfeito com que todos conseguissem entrar em harmonia, porque afinal de contas ele é um ser superior, ele tem uma inteligência acima de todas as coisas, ele é a inteligência, então, porra, é realmente, né? Mas não é o caso. Quantas denominações tem? E se vocês forem a fundo, nossa, cara, cada um interpreta de um jeito, uns acham que tem que guardar o sábado, outros que não, uns acham que o texto ali tem o Jesus vegetariano, tem o Jesus espiritualista, tem vários tipos de Jesuses aí. Tem até um evangelho vegetariano lá, onde Jesus não multiplica peixes, ele multiplica pão e vegetais lá, que não eram peixe. A tradução errada não significa peixe, ele multiplicou outra coisa lá, vegetais, sei lá o que ele multiplicou lá, alface, batata, sei lá, mas é vegetais. Então, eu fiquei pensando, pô, as coisas poderiam ser mais simples, né? Poderia ser mais tranquilo, conversar numa boa. Ó, você vai buscar Deus, ele vai entrar em contato com você. Beleza, você tá lá, pum, ele vem, conversa. As coisas poderiam... Mas aí vai vir aquela galera e fala assim, não, mas aí é muito fácil. Aí é muito, muito fácil. Mas por que tem que ser... Por que tem que ser difícil? Por que tem que ser complicado? Por que as coisas têm que ser dessa forma? Entendeu? Então, quando você para pensar que é complicado, tem que depender de ti, você fala assim, mas isso aí não faz sentido, isso é uma mentira, cara. Por isso que eu não acredito, entendeu? Esse é um dos motivos, né? Por isso que não dá pra acreditar, entendeu? Se você for na igreja A, ele vai falar uma coisa. Se for na B, cada um vai falar uma coisa. E todos estão certos. O adventista tá certo, o presbiteriano tá certo, todo mundo acha que tem a razão. Não, aqui é a verdade. Aí quando você olha no macro, você olha de longe, você vê todas as denominações, você olha e fala, peraí, tá tudo errado isso aí, cara. Isso aí não faz o menor sentido. E aí você para pensar, pô, seria muito mais simples, né? Você ali, Deus vai vir falar comigo, beleza, tô aqui esperando. Ó, Deus, vem conversar comigo aqui, pronto. Aí ele se manifesta e a gente vai conversar. Ó, é assim, assim, assim. Ah, tá, tô fazendo cagar, beleza. Seria muito mais fácil, né? As coisas seriam muito mais fáceis, não é nem questão de ser fácil. Eu acho que as coisas poderiam ser muito mais simples. Entendeu? O ser humano deixa tudo complicado. Então, por isso que eu não acredito. Eu acho uma tremenda uma baboseira. Né? E mesmo aquele que é católico, existem vertentes, né? O catolicismo ortodoxo, tem católico renovado, tem um monte de... Então, cara, você vê que é uma bagunça, você vê que é uma salada ali de coisa, você vê que nada disso faz sentido, entendeu? Nada, eu não vejo sentido nenhum nisso, eu só vejo confusão, e no final das contas, tudo isso é desespero, né? No final das contas, isso é o desespero do ser humano em encontrar sentido nesse mundo sem sentido, né? Por isso que cada um interpreta de um jeito. Primeiro que se existisse algo, não seria dessa forma, né? Se existisse mesmo, se tivesse, a realidade seria bem diferente. Vamos lá aqui. Então, para mim as coisas deveriam ser bem mais simples. Poderia ser mais simples, não precisa ser tão complicada. Você deixar na mão de textos, ainda mais o cara tem que... Porque querendo ou não, quer você goste ou não, você vai ter que buscar saber hebraico. Ali sim, a original, mais próximo do original, você vai ter um entendimento melhor. Ficar se baseando em texto traduzido, você perdeu ali, né? Você vê como que é as coisas, né? Um ser todo poderoso, ao invés de ele zelar pela palavra dele da forma original como foi escrito, não, vai traduzindo aí, vai fazendo. Aí você tem essas versões, até hoje em dia tem a versão NVI lá, faz tempo já que tem, né? Que é uma versão moderninha, né? Onde os caras, nossa, cara, é tudo... Você vê que tem coisa lá que não tem nada a ver com o texto, com o original. E mesmo assim, cara, ficar se baseando em texto, eu fiquei pensando também outra coisa, né? E se não tivesse a Bíblia, como é que você vai se comunicar com esse Deus? Como é que esse Deus vai se comunicar com você? Ele é dependente do texto da Bíblia? Se você não tem a Bíblia, Deus não fala com você. O que acontece? Você que acredita, né? Se ficar um ano sem a Bíblia, Deus não faz nada. Você não consegue, não tem comunicação, não tem nada. Você depende do texto. Você é escravo do texto, de uma matéria física. Você é dependente de um objeto físico. Você pode pensar nisso? Peraí.
Tá, meu Deus tá aí, Jesus, ó, o Espírito Santo e tal. Por que eu preciso de textos? Por que eu dependo de textos? Não teria como uma forma mais simples ele se comunicar direto comigo? Seria mais simples, entendeu? Sem texto nenhum? Por que eu tenho que ficar dependente, entendeu? Você vê que é tudo balela, cara. Se realmente existisse algo, se realmente, nossa, realmente existe, precisaria de texto. Texto pra quê? Não, Deus já fala direto comigo aqui, já tem contato direto. Ó, vem cá, sala, vem cá, vamos conversar. Tá aí, tá. Então, é puramente coisas de humano, né? Então, eu tava pensando nisso e falei, nossa, que besteira, né, cara? Que bobagem. Né? A vida poderia ser muito mais simples se realmente ele existisse, as coisas seriam muito mais simples, né? Então, mas na cabeça do cristão, Deus tá lá quietinho. Ele só se fala pelo texto. Ó, eu deixei um texto lá, agora eles que se virem lá, entendeu? Se eu for mandar algum recado, alguma coisa, é pelo texto. Não fala nada, não se manifesta em nada, então. E o sofrimento rolando solto, né? Sofrimento, morte, velhice, doença, né? Teve um caso recente aí de um pastor que esqueceu a criança no carro. Pesquisem aí, não sei quem comentou. Ele esqueceu a criança no carro, foi lá no culto, cultuou a Deus, aí Deus lá e a criança fritando no carro. Enquanto ele estava lá glorificando a Deus, o filho dele estava cozinhando dentro do carro e acabou morrendo. Não sei se é filho ou filha, acabou morrendo. Aí não teve nenhum Deus, nenhum anjo, não teve nada para chegar e falar, não teve nenhum ser, nenhuma entidade, teve nada para chegar e falar, viu, você esqueceu a criança ali no carro, vai lá. Não teve nada, não houve nada. Simplesmente Deus viu a criança ser cozinhada dentro do carro, supostamente, né? Claro que eu não acredito que nada disso, tem Deus porra nenhuma. Mas Deus tá ali olhando, cozinha, frita, ele vê a agonia da criança sendo sufocada, aquele calor, e Deus olhando aquilo assim. Pô, poderia aqui, né? Eu poderia mandar um anjo, poderia dar um recado, ô fulano, vai lá, não, mas eu não vou fazer não. Fica aqui quieto. Foda-se! Morre aí, filho da puta. E aí, morreu, e deu no que deu, e é isso aí. Então, a realidade sempre vai massacrar a sua crença, a realidade ela vai esmagar, porque a realidade é isso, cara. Entendeu? A realidade não existe Deus, não existe nada, é tudo coisa da sua cabeça. Entendeu? Tudo coisa da sua imaginação. Porque se realmente existisse, pô, o mínimo, né? Coisas tipo assim, não digo intervir em tudo. Mas, pô, uma situação dessa onde ele esqueceu, custava avisar ali, ó, não, mas tem que deixar a criança fritando ali dentro do carro, entendeu? Esse é um dos casos, né? Esse é um. Tem trocentos outros, né? Vixe, quantos outros casos. Se você começa a analisar e ver de forma lúcida, você vai ver que nada faz sentido, que não faz sentido, né? Um Deus vê isso aí e não fazer nada, entendeu? Então, tipo, não faz o menor sentido. Aí você tem 500 mil atrocidades, de vez em quando acontece uma coisa favorável, alguém é salvo, acontece uma coisa bacana, no meio desse mar de inferno, de sofrimento, acontece coisa bacana, valeu Deus. Ali Deus ajudou, mas os restos, 50 trilhões de coisas ruins, Deus cagou, né? É engraçado isso, né? Ai, me ajudou aqui, que benção. Mas e a criança lá no carro cozinhando? Por que ele não fez? Uma coisa básica, né? A criança cozinhando no carro. Custava avisar qualquer pessoa, ou não precisa nem avisar o cara. Qualquer pessoa ali passar e abrir o carro, né? Sei lá, quebrar o vidro, fazer qualquer coisa. Uma polícia, não aconteceu nada. Então, lamentável. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Essa reflexão, esse bate-papo aqui. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Fui!